Amém. Pois bem, eu curti semana passada quando a gente falou do encadeamento de ideias que o Eterno usou desde que ele iniciou esse ministério e todo o período de tempo que a gente ficou como igreja evangélica até a nossa passagem para o judaísmo em 2011. Então, de 97 a 2011, ele nos conduziu pelo judaísmo sem que a gente soubesse. A gente só foi descobrir agora, não digo nem 2011, porque de 2011 para cá a gente está aprendendo coisas. Agora que está ficando mais claro essas ideias, essas coisas. E é importante a gente pensar nesses termos para dar segurança, tá? Nós havíamos comentado outro dia a questão da insegurança. Insegurança em que sentido? Quando uma empresa ela é comprada por outra empresa, gera uma expectativa positiva ou negativa aos empregados? Negativa, porque eles ficam com medo se vai mandar o pessoal embora, eles ficam com medo do tipo de governo desse novo empresário, tá? Embora a lei assegura, né, que os objetivos, aquilo que eles já tinham conquistado não pode ser tirado, mas para os novos contratados vale a gestão nova. Então cria uma insegurança, né? A famosa rádio peão, que todo mundo conhece bem, todos ficam aí tensos, né? Quando houve, portanto, uma entrada no judaísmo, e essa entrada, percebam que ela não foi nada atropelado. E eu terminei o nosso papo da semana passada dizendo que nós deveríamos ter como meta, objetivo, ter esta habilidade, sabedoria que o Eterno tem para conduzir as coisas com tanta paz, serenidade, tranquilidade, sem trocar os pés pelas mãos, sem trazer peso, afronta. Em nenhum momento, quando ele foi nos apresentando esse judaísmo, em nenhum momento nós fomos obrigados a fazer escolha. Foi algo muito natural, foi tão natural que quando a gente se deu conta, é como se a gente fosse trocando de roupa aos poucos, sem olhar no espelho. E de repente, quando se viu no espelho, já não tinha mais a roupagem de cristão. Nós éramos uma roupagem judaica. Roupagem que eu estou falando, claro que não é roupa física. Essa roupagem é a vestimenta do conhecimento. E isso não é fácil. Não é fácil porque cristianismo e judaísmo é tudo diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E perceba que essa questão da insegurança que eu estava falando, talvez algumas pessoas ficaram inseguras, mas eu não tenho percebido insegurança de uma forma geral. Não tem ocorrido, porque cada passo que foi colocado, cada degrau que foi subindo, foi algo muito tranquilo e a gente foi ficando num piso sólido para ter o próximo passo. Não que a gente soubesse que estávamos dando cada passo. É isso que eu estou falando. A forma como o Eterno conduziu não entrou em choque. E nós, seres humanos, quando a gente... Você já viu quando a gente vai, por exemplo, você tem uma casa de praia, tá? Ou, sei lá, uma fazenda, um sítio, alguma coisa assim. E aí você percebe a criança, como ela age. Se ela já conhece o local, e aí no próximo evento vai pessoa diferente, amiguinho dessa criança, você fica olhando. O que essa criança vai fazer? Ela vai correr na frente, ela vai se adiantar, e ela vai querer mostrar como são as coisas,
entendeu? Naquela ânsia, naquela alegria, tal, mas por outro lado mostrando, olha aqui como eu sei. E nós não tivemos isso da parte de Deus. Em nenhum momento foi passado essa ideia, olha que o novo, como que é, fazendo comparação. Tanto é que, olha que interessante, quem conhece planta, quando você tira a planta de um lugar e coloca para outro lugar, corre o risco de quê? De morrer a planta, não é? Como que você faz para a plantinha não morrer? Isso é chamado transplante. Como se faz isso? Você traz essa planta com raiz, mas com a terra daqui, e transplanta para o próximo canteiro. Porque se você pegar aquela raiz, bater, tirar toda a terra de lá e transplantar para cá, você corre o risco de perder essa raiz. Mas se você traz com aquele montinho de terra desse canteiro e transplanta junto com aquela terra no novo canteiro, ela pega, tá? O que o Eterno fez? Quando ele nos trouxe para o judaísmo, quem é que ele trouxe junto com a gente? Qual foi a terra? Yeshua como Mashiach. Ora, Jesus não é o centro do cristianismo? Imagina se naquele momento ele tivesse falado assim, olha, vocês vão passar para cá, mas deixa tudo lá. Ia ser um choque. Então, nesses primeiros momentos, nós fomos vendo que Yeshua era o Messias, que Yeshua era o cumpridor de Torá e essas coisas todas. Então, quando a gente foi ficando mais firme, mais forte, conhecendo os livros dos sábios, conhecendo a Torá, conhecendo como as coisas estão estruturadas e como Deus se apresenta ao povo, principalmente pela leitura do Midrash, a forma como o Eterno se apresenta ao povo, se identifica com o povo, de repente nós estávamos sincronizados com o Eterno, com a sua Torá, que aí ficou fácil, ele nem precisou pedir, ficou fácil entender que Yeshua, sendo Mashiach ou não sendo Mashiach, não ia ter problema algum, e a gente não precisaria ficar guardando, professando e tendo isso como base, porque a base que nós tínhamos lá no cristianismo necessariamente tinha que ser o Cristo, tinha que ser Jesus. E se você mantém a base desse Cristo, desse Jesus, agora como um nome em hebraico, Yeshua HaMashiach, e falando tal, você está trazendo, você está misturando as coisas, e corre-se o risco de ficar no sincretismo religioso. Por isso que o judaísmo messiânico, ele tem resistência no corpo judaico de uma forma geral, por causa disso. Agora, em nenhum momento nós estamos questionando e falando se ele é ou não é. É uma briga que a gente não precisou comprar. Foi, sabe, quando vocês, mulheres, né, principalmente, ao tomar banho, vocês têm que passar um creme no cabelo, não é? Porque na hora que vai escovar, geralmente, como que está o cabelo de vocês? Cheio de nó, não é? Tudo embaraçado. E tem que ter paciência para poder tirar aquele nó. Mas não é uma coisa normal? Vocês já não se habituaram a isso? O cabelo do homem, porque é curto, geralmente não tem que dar nó. Os homens que têm nó no cabelo é sujeira, né? É porquice mesmo, né? Agora a mulher não, o normal dela, passou a escova, fica ali. Então passa-se o creme e com muito jeitinho vai lá e volta a ficar bonito. Então, com muito jeitinho, o que é que foi passado para nós, mas como
Eu não vou falar em insight, porque o insight como te dá aquele clique do nada, você simplesmente entende. Na verdade, esse clique é que a gente percebeu o seguinte: você não precisa brigar com ninguém a respeito de Jesus, você não precisa brigar com ninguém para provar se ele é ou não o Messias, como a gente vê debates entre sites e outros sites, um falando que refutando a ideia do outro, e vai querer provar no Marzor, vai querer provar no Talmud, vai querer provar num monte de coisa, e para chegar aonde? Em lugar nenhum. Porque chega o Shabat, o que eles vão ter que estudar? A Parashá semanal. A Parashá semanal depende do Messias, de Mashiach? Não. Compreender a forma como Deus se relaciona com o seu povo, entender o que são os mandamentos, as mitzvot, precisa de Mashiach? Não. Compreender a forma que o Talmud foi colocado para o povo, a Torá oral, precisa do Mashiach? Não. O Mashiach do cristianismo está muito ligado com aquela questão de salvação no sentido espiritual. No judaísmo não existe salvação espiritual. Eu não sei se você sabia disso, embora eu lembro que eu já fiz uma reunião aqui explicando. Salvação, nós estávamos acostumados que porque creram no nome dele foram salvos. Salvos de quê? Salvos de seus pecados, salvos do inferno, salvos das ideias diabólicas, salvos, tudo relacionado com questão espiritual. O judaísmo, não só o judaísmo, as escolas orientais, elas não são adeptas de salvação espiritual. A salvação, quando Deus fala a salvação do meu povo, é salvação do perigo real que eles estavam passando. A salvação do Egito, que foi a salvação do Egito? Literalmente tirar o povo daquela escravidão. Então, salvação, quando você vê na Torá e no Tanar, o Antigo Testamento, ele está sempre mostrando salvação, mas nunca você pode entender essa salvação da forma que você ouviu um dia pelo Novo Testamento. Então, essa forma nova de compreender, aí você começa a perceber que você está se distanciando daquele que você andava de braços dados antigamente, Yeshua. E você vai perceber que não se faz mais necessário aquele tipo de apego, tá? Talvez o que as pessoas sintam falta é de entender onde é que eu vou me apegar. Não é famoso uma experiência na área de... Foi um trabalho feito com macacos. E aí o que fizeram? Isso é coisa muito antiga, tá? É uma teoria chamada teoria do apego. E o que ele quis provar? Ele quis provar que é mais importante para você o apego do que até uma necessidade. Então eles pegaram a mãe macaca, os macaquinhos, né? E eles então fizeram um esquema que foi tirando do macaquinho a presença da mãe física, e fizeram uma macaca lá de um material, né? Que não era de carne, que não tinha aquele calor natural, tá?
E os macaquinhos tinham leite, mas não da mãe. Então eles tinham a necessidade do leite e eles tinham ali aquela mãe para substituir a outra. O que a grande maioria escolheu? Ficar sem o leite, mas ter o colo da mamãe macaca. Então isso aí ele conseguiu provar e marcou o nome dele na história, que é conhecido como a teoria do apego. A teoria do apego. Sem você saber, você demonstra esse apego a coisas e pessoas. E esse tipo de apego, talvez, para aqueles que deixaram a igreja evangélica e entraram no caminho do judaísmo, talvez eles estejam ainda ligados ao apego que eles tiveram no passado com o cristianismo. Porque no cristianismo, é só lembrar, se eu falar alguma besteira aqui, você pode me corrigir, ou pode acrescentar. Mas na verdade, no cristianismo, Deus, parece que ele está num degrau mais lá em cima, tá? E depois, mais próximo, ficou Jesus. Aquela ideia que ninguém vai a Deus se não for por Ele. Então, coloca na cabeça das pessoas que necessariamente tem que passar por Ele. Aí a pessoa se acostumou, sem saber, ela cria um apego, um calor, entendeu? O corpo fica quentinho, mas está sendo aquecida por esse homem Deus, que para a pessoa está representando aquele Deus que está mais acima, e a pessoa acha que estando aqui com ele é a mesma coisa que está com o verdadeiro Deus. Então junta uma coisa na outra e cria o que? Uma amálgama, uma mistura que em princípio parece homogênea, está lá junto, e a pessoa está satisfeita. Aí ela não sente falta de nada, porque ela tem o leite e tem o apego, e passa batido. Quando chega nessa fase que eu estou falando, que você conhece as doutrinas judaicas, sem que ninguém te fale nada sobre Mashiach, essas coisas, você vai chegar à conclusão que esse apego vai ficando uma coisa esquisita para a pessoa. Por quê? Porque aquele Deus que você estava acostumado mais lá em cima, que ninguém no cristianismo tem muito apego com Deus, gente. Com Deus não. As pessoas falam, ai meu Deus, o Deus, porque Deus falou, porque Deus é aquilo, mas aquele apego, fala que tem um apego com Deus, a grande maioria não tem. E aí chega no judaísmo, o que você percebe? Quem é apegado ao povo dele? Deus, o Eterno. Então é Ele que vem, é Ele que fala, é Ele que anuncia. Então essas ideias que a gente vê pelos ensinos dos sábios através do Midrashim, você vai percebendo como Deus se apega às pessoas, como Ele está próximo, como Ele se faz presente sem intermediário. Por isso a base é o nome Israel, ligado direto com Deus, não tem intermediário. E o que fica marcado no Novo Testamento é que Jesus, ou o Messias, ele é o intermediário, o que conecta você a Deus. Só que com Deus, pela Torá, não tem intermediário, porque Ele próprio se apresenta no meio do povo. É Ele que fala, é Ele que anda no meio do povo, é Ele que age através de profetas. Essa é a grande diferença. Então, para o cristão que começa a perceber um vazio e de repente ele começa a sentir algo mais, do que é que ele está precisando? De Deus. Mas se você falar para ele que ele precisa de Deus, você concorda que ele vai falar assim: não, eu não preciso de Deus, eu estou bem com Deus. Mas na verdade ele não está bem com Deus, porque ele não está com Deus. Deus, na tônica cristã, é aquele que está muito mais lá em cima, céus adentro. É o menos conhecido.
As pessoas conhecem anjos. O evangélico adora anjo, né? Você teve visão, apareceu visão, começou a cantar, começou a rodar. Se não tiver o anjo ali, como disse a Lu uma vez, que se bobear, os anjos são mais adorados dentro da igreja do que o próprio Deus. Então você tem lá uma ideia concorrente, ou seja, ali você tem Jesus e os anjos. A comunicação é com esses dois, e Deus está mais lá para dentro. O judaísmo não tem anjos, não tem esse intermediário como Messias, é direto com Deus. Então, aquela parte da música famosa, não sei se é a igreja que subiu ou se o céu que desceu, só essa parte, porque ali na música fala que aí entra o anjo de Deus de novo. Então, o que Deus fala muito com o povo, usa-se anjo. Claro que anjo, que tem anjo. Você vê o anjo que apresenta para Manoá, o pai de Sansão. Você vê o anjo que se apresenta lá com a burrica de Balaão. Você vê anjo que o que mais tem é anjos, só que eles não são cultuados. Eles são na função deles, eles estão prestando um serviço a Deus e mostrando com a atitude deles, a ação deles, a presença de Deus, o Deus que sempre está perto. Por outro lado, há a ideia de visões de profetas que, como se diz pela Cabalá, no mundo de Briá, é o trono. O trono, ele move, conforme ao pedido seu, o trono mexe tudo e se inclina. É muito interessante essas coisas. Então, voltando, a pessoa que está lá do outro lado e começa a perceber como que um vazio, você vai falar para ela, você está precisando de Deus. Aí ela não vai aceitar, porque ela vai falar que o problema não é Deus, o problema é a politicagem da igreja, o problema é o comércio dentro da igreja, o problema é a petição de dinheiro dentro da igreja. É isso que eles reclamam, que está acabando a espiritualidade, tá? Agora, para você não achar que eu estou falando mal do cristianismo, agora virando para o lado judaico, tem alguns livrinhos escritos e o nome de missionários que montam, missionários cristãos, que montam a estratégia para poder pegar os judeus, tá? Os judeus que não são propriamente religiosos, os judeus que não estão ligados a Deus pela Torá. E aí eles apresentam para estes judeus, dizendo para eles, olha, por que um judeu está com problema? Segundo a própria Torá, porque ele se afastou da Torá. Essa já é a explicação primeira. Então, os missionários, que eu não lembro o nome, tem um nome deles técnico para isso, Judeus para Jesus, alguma coisa assim. Então eles chegam para esses judeus e fazem a abordagem e vão dizer para eles, sabe o que você precisa? Gente, é a mesma coisa, você precisa de Deus. E começa a mostrar para eles, claro que ele vai achar que ele precisa de Deus, mas porque ele está afastado da Torá. Então, essa conexão, aí eles começam a falar de Jesus como Messias. E eles têm arrebanhado muitos judeus. Mas os judeus que estão desconectados da Torá. Por isso criou-se, dentro do meio judaico, um manual, um livreto aí de umas 50 páginas, mostrando como é feito
E esse tipo de abordagem, para judeu, não é judeu que está firme, mas é para judeu que está titubeando, né? Eu comentei, não sei se foi no Shabat ou no nosso bate-papo de sexta-noite, eu comentei que daquela reportagem, né? Acho que foi na sexta, que o rabino fala, nós estamos aqui, o rabino não, o judeu lá fala, nós estamos aqui na hebraica. Aí ele fala, vocês acham que todos os judeus servem a Deus pela Torá? Porque ele é judeu? A gente acha que todo judeu está conectado com Deus. Existe judeu desconectado com Deus? Existe. Existem judeus sábios que viraram as costas para o judaísmo? Existe. Aí ele diz assim, nós estamos aqui na hebraica e em vários lugares aí está escrito nas plaquinhas, não deixem os seus pertences no ambiente. Aí ele diz assim, nós estamos num ambiente que é a hebraica, que todo mundo que está aqui é judeu, supostamente conhecedor da Torá, precisa ter esta placa dizendo para você não deixar suas coisas à vista, ou seja, alguém vai pegar, e se alguém pegou, é um judeu que pegou, e esse judeu que pegou, o que ele está fazendo com a Torá? Quebrando mandamentos da Torá. Então significa que ele não está conectado com Deus pela Torá, porque ele ainda está muito envolvido com a materialidade das coisas. O rabino Jonathan Sacks, que é da Inglaterra, ele escreveu um livro que chama Teremos Netos Judeus? É uma reflexão. E o rabino que estava explicando essas coisas estava fazendo um comentário que mais lá para trás se perguntava, teremos filhos judeus? Ou seja, a tradição era passado pelos pais aos filhos, tá? Mas a assimilação com as culturas, ela é muito grande, a assimilação judaica. Claro que na história você vai ver que eles foram obrigados em muitos momentos a se converterem ao cristianismo, senão eles morriam. Em outros países, a história conta um monte de coisa, você já viu em filme, um monte de coisa, tá? Basta lembrar a parte nazista, a morte deles, a tristeza toda, aquelas coisas todas. Tá bom, pai, mãe, filhos. Quando eles se associavam e começavam a crescer num determinado lugar, o que eles pensavam? Agora aqui, judeu e cristianismo têm o mesmo comportamento. E o comportamento num dado momento você pergunta para o cristão, ele fala, qual é o motivo da tua existência? Por que você vive? Ele fala, eu vivo para trabalhar, para comer. E o outro vai falar, eu vivo para comer, e para comer eu preciso trabalhar. No judaísmo, a ideia é a mesma. Por que você não vai para o Shabat, para a sinagoga? Sabe qual é o mandamento principal? É que um judeu sempre deve congregar, sempre tem que ter uma sinagoga perto de casa, porque literalmente eles não podiam caminhar longe para ir, senão eles quebram o Shabat. Então a sinagoga tinha que estar perto. E aí eles não iam. Por que não iam? Porque tinha que trabalhar. E por que tinha que trabalhar? Porque tem que ganhar dinheiro. E por que tem que ganhar dinheiro? Para sustentar a família. E aí vai esfriando, esfriando, esfriando. Você pergunta para o cristão,
fulano, você não vem nas reuniões da igreja tal, estou chutando aí algumas coisas agora. Aí a pessoa vai falar, não, mas eu tenho que trabalhar, não tenho tempo. Ah, mas tem que ter tempo para Deus. Vocês não conhecem essa história? Você tem que ter tempo para Deus. Então, voltando para essa questão dessa ideia deles, aí vem essa questão, muda o enfoque. O enfoque agora lá atrás era para pai, mãe e filhos. Agora o enfoque a preocupação antes era, teremos filhos para servir o Eterno? Agora a questão teremos, quem é judeu, teremos netos? Essa é a pergunta atual, que já vem de uns anos para cá. E a grande expectativa é assustadora. Então, não crie falsas ideias, achando que você está no mundo maravilhoso, porque Deus deu a Torá para o judeu e todo judeu é fervoroso para com Deus. Não. Assim como você viu muito cristão na igreja que está ali esquentando o banco, você vai ver muito judeu na sinagoga também esquentando o banco. Só que o agravante é que os ensinos judaicos, ele aproxima a pessoa de Deus. E se a pessoa não está próxima de Deus, é porque ele não tem feito a sua parte. E sabe o que é que mantém a pessoa conectada com Deus? O que livra a pessoa de uma assimilação é o estudo de Torá. Porque antigamente, a obrigatoriedade era de servir a Deus aonde? Antigamente, no templo. Por isso que lá atrás, o rei Jeroboão, por medo de perder as 10 tribos que ele tinha herdado, que caiu no colo dele, ele levantou altares e começou a falar para o povo, vocês não precisam ir a Jerusalém, aqui também pode, mas o Eterno, já pela Torá que vocês vêm aprendendo, eu sempre chamo atenção quando aparece lá, e quando vocês entrarem e herdarem a terra e tiverem que levar a oferta a Deus, levem no lugar que o Eterno mostrar. Ele já estava apontando para o templo, lugar em Jerusalém, tá? Pois bem, essa questão toda é colocada lá naquela época, era o templo. Quando se afastava do templo, se afastava daquela comunhão, daquela santidade. Você vê pelo Midrash, quando fala das roupas sacerdotais, por que o Eterno colocou vestimentas tão maravilhosas? Era justamente para a pessoa, do jeito que a pessoa assiste novela hoje, fica encantada com aquilo que se vê na casa do rico. O Eterno quer que olhe para o sacerdote e veja aquela vestimenta e começa a crescer aquele desejo. Realmente é como se fosse uma aparição de Deus ali na presença deles. E quando Deus, Ele próprio quis aparecer para o povo, o que o povo fez? Moisés, ouça você de Deus e você depois repete para a gente. As pessoas querem tanto, mas na hora que elas encontram o momento com Deus, elas arrepiam, aí elas querem intermediário. Olha, se elas querem intermediário, a religião arrumou um intermediário para eles. Ah, você está falando de Jesus. Gente, você acha que é só Jesus que serve de intermediário? Na sua casa, o filho, antes de falar com a mãe, ou antes de falar com o pai, você vai perguntar para o pai, fala com sua mãe primeiro. O que a mãe está sendo? Intermediário. São coisinhas que vai acontecendo que a pessoa nem se dá conta. Tudo intermediário. Aí na hora que ela vai escutar alguma coisa que Jesus é intermediário, para ela é tranquila, já está acostumada.
judaísmo também tem muita questão de intermediário, assim, sorrateiramente, mas Deus tem feito o jogo duro, sempre mostrando que a conexão tem que ser com Ele. Agora eu volto para o nosso tema nosso aqui. Nós estávamos na igreja evangélica, nascemos como evangélicos. Ele foi cuidando, sempre sendo Ele para nós. Mas muito em nós também tinha a figura de Jesus. Mas era uma mescla muito boa. Quando chegou, para chegar de 2006 até 2011, foi quando ele sorrateiramente começou a bater forte na ideia, sem que a gente soubesse, nos levando para o judaísmo, até que 2011 lacrou. Por isso que falamos na semana passada, e foi certinho, desde o fundamento, em 19 de agosto de 97, né? Até agora, o caderninho aí funcionou bem, que foi mostrando passo a passo, praticamente anual, a base que foi dada. Então, o que Deus fez? Ele nos trouxe com Yeshua e tudo. Aí dá para lembrar aquela oração do Rabino, quando está falando: Deus eterno, eu sei que eu sou falho, a minha oração, e tem Satã. Aí ele fala: mas Deus, se for necessário, recebe a minha oração com Satã e tudo. Então Deus nos levou a Ele com Yeshua e tudo. Foi com Yeshua, foi com anjo, foi com um monte de coisa. Aí conforme nós fomos aprendendo, sem trauma, naturalmente, sem que Ele mandasse, foi ficando claro: isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Sabe quando você escreve uma redação, um texto? Você está escrevendo, aí depois você lê de novo, aí você vai dando ordem ao texto, aí você percebe o tanto de que você colocou, o tanto de e que você colocou. Aí você vai tirando, substituindo e vai dando corpo. Pronto, montou, ficou uma redação correta. De repente a gente vai tirando um monte de coisinha que a gente colocou. Isso aqui já dá para substituir por ensino que o sábio nos trouxe, já dá para substituir, pronto, formou um corpo. E agora você tem que entender: e o apego? Com quem tem que ser o apego? Pronto, tem outro aqui. Com quem tem que ser o apego? Com Deus. Como que vai ser? Pela Torá. O que mantém um judeu hoje livre da assimilação? Eu não sei o que é assimilação. Assimilação é o judeu que deixa as suas tradições judaicas para se adaptar à cultura, ao país que ele está vivendo. Entendeu? Se é normal fazer alguma coisa no sábado, então ele começa a deixar de ir na sinagoga no Shabat para fazer aquilo que é o futebol que o filho tem que fazer de manhã, e ele tem que participar com a família, afinal de contas a família também é mandamento da Torá. Aí ele começa a ficar com a família e abandona o Shabat. Não estou falando para você não, hein? Estou falando do Shabat do judeu, não para nós. É que eu lembro que quando tinha problema com pessoas lá, a pessoa fazia a pregação, aí quando ia para casa, a pessoa lá chorando, dizia: o pastor falou tudo aquilo para mim. Eu falei: gente, você está ficando louca, aquilo que ele falou não tem nada a ver com você, mas a pessoa acha que está dando indireta. Por isso que às vezes eu falo: não é para você não, não é para você não, não é para você não. E não é para você, viu, minha sogra? Não é para você que eu estou falando. E também nem estou colocando número de carapuça, não tem carapuça aqui hoje.
Eu estou falando de realidade que era do cristão, realidade que é do judeu, problemas que tem no cristianismo, problemas que tem no judaísmo. É igualzinho esses problemas. E eles mantêm um conflito, inclusive, com Deus. Só que o conflito do judeu para com Deus está baseado na assimilação. E a assimilação é porque ele abandona os preceitos da Torá. Sem Torá, ele vai se desligando, não tem conexão direta. Aí ele vai precisar de alguma coisa para esquentar. Aí lembra lá o macaquinho. O macaquinho, ele tinha que rejeitar o prazer do leite para ter o calor da mãe verdadeira. E é isso que muitas vezes está acontecendo. E a escolha que muitos estão fazendo não é ter o calor de Deus, é ter o leite. E o leite quem dá é a comunidade, é a sociedade. E aí você está alimentado, está bonito, mas por dentro está pobre. É a árvore que cresce muito, mas a raiz é curta. Aí você vai falar, isso é Novo Testamento. É famoso isso daí. Bateu o vento, veio a água, leva embora as árvores. Porque ela está muito alta, mas ela... Aquela plantação famosa, lá em Manri, o que acontecia com aqueles carvalhos? Se ele tem 20 metros de altura, ele tem 20 metros de profundidade. Pode bater vento, não cai de jeito nenhum. E a nossa posição teria que ser assim também. Quanto mais aqui na sociedade, o mesmo tanto conectado com Deus. Tá bom? Se você entrar em sites judaicos e for ver as discussões, você vai cair dentro disso que eu estou te falando. Teremos netos judeus? Qual é a ideia de fazer com que os judeus se voltem para Deus? O livro escrito para proteger os judeus que estão aí dando mole para os missionários. Aí você tem o antimissionário para poder combater. Você vai ter aquele que defende a presença de Yeshua com unhas e dentes, e você vai perceber que não tem necessidade para isso. Não tem que brigar, não tem que perder a amizade, não tem que fazer nada de nada, porque como eu já disse em outros momentos, o judaísmo da Torá, ele não precisa da Cabalá, que fala da reencarnação, ele não precisa do messiânico, ele não precisa de Mashiach. E os debates que têm corrido aí, rios adentro, sempre querendo levar para o judaísmo ortodoxo e dizendo que o resto tudo é reforma e que isso não te conduz a Deus. Mas isso é outro debate e ele não é para nós, porque nós somos Benei Noach, nós não somos judeus, nós somos pessoas que deixamos a religião que foi oferecida a nós, as diversas, e escolhemos servir a Deus pela Torá, e nisso nós nos ligamos a Deus pela Torá. Então nós somos Benei Noach. Nós seguimos mandamentos, podemos seguir muitos dos 603, podemos seguir muitos, mas é cobrado necessariamente da gente quantos? 7 principais, que podem se desdobrar. Dizem alguns que nesse desdobramento dá em torno de uns 70, tá? Mas é isso que é importante para a gente. E a sede conectou aqui, você vai parar de olhar as outras coisas. Aí você pode perceber que funciona dessa forma para todas as pessoas, tá?
o cristão que está aborrecido é porque ele está desconectado de Deus e está conectado com o mundo presente, com as angústias do mundo presente. O judeu que está desconectado, ele também está desconectado da Torá do Eterno, porque ele também está conectado com as coisas da sociedade. De uma forma geral, bem grosso modo, é isso. E o que nós precisamos? De Deus. E se for necessário, não queira o leite, queira como os macaquinhos fizeram. Rejeite o leite, mas pegue a mamãe verdadeira. Rejeite as demais coisas, fique com o Deus verdadeiro. Porque se você não fizer isso, você, sem perceber, está criando intermediário dentro de você. Deus vai voltar a ficar como foi um dia, ele vai ficar muito lá em cima e você vai precisar estabelecer camadas para se achegar a Deus. Você voltou a ser um religioso. Vai falar que está servindo a Torá, mas a Torá traz Deus de perto, e você não vai ter Deus de perto, você vai ter intermediário. Ah, mas não tem nome de Messias. Eu não estou falando de Messias. Ah, não é Jesus. Eu não estou falando de Jesus. Mas que você vai criar intermediário é certo. É só você parar, pensar, e você vai descobrir que criou intermediário. Tá certo? Agora, quem sabe na semana que vem você pensa e chega aqui e dá sugestão. Aí eu vou falar o assunto que vocês querem, porque se vocês não me falarem o assunto, aí eu venho com o assunto aberto, como foi o caso de hoje, como foi o caso da semana passada, tá? Eu estou aberto. Se vocês não me trouxerem a pauta, então eu faço a pauta na hora. E aí vocês correm o risco de ouvir coisas que vocês não queriam ouvir. Tá certo?